Engenharia química é a disciplina que projeta processos para transportar, transformar e produzir materiais. Engenheiros químicos usam física, química, biologia e matemática para projetar processos. Agora, engenheiros químicos possuem diversas carreiras para seguir, um benefício da área que quero destacar. Então, você pode começar na biotecnologia e indústria farmacêutica, projetando instalações que usam enzimas e micro-organismos para desenvolver novos medicamentos. Empresas como Pfizer ou Merck são exemplos disso. Você poderia entrar em aplicações de engenharia ambiental nas quais tentam reduzir o volume de poluentes que entram no ar, vias fluviais e solo. Pense nos catalisadores de carros, projetados para reduzir a liberação de substâncias nocivas. Conversores catalíticos são pequenos reatores que diminuem a liberação de substâncias nocivas pelo carro. Também é possível para engenheiros químicos entrar na grande área de semicondutores e eletrônicos, algo que muitos não percebem. Pense em empresas como International Business Machines e Intel, que projetam e fabricam microchips e outras peças de computador. Você esperaria que esses lugares contratassem mais engenheiros elétricos ou de computação, mas eles valorizam muito a contratação de engenheiros químicos. Para fabricar esses microchips, eles começam com grandes cristais de silício que são então cortados em wafers. Então a arquitetura do transistor é impressa neste material. O design do transistor fica a cargo dos engenheiros elétricos, ou talvez de computação, mas a estrutura ou fundação e o processo que faz isso acontecer é o que os engenheiros químicos fazem. Em geral, a fabricação desses chips envolve muito design e processos químicos. Você poderia trabalhar com produtos químicos como detergentes e cosméticos na Procter & Gamble ou Johnson & Johnson. Muitos não notam o esforço envolvido na garrafa de detergente que compram na loja. Você poderia trabalhar na produção de alimentos na Nestlé ou Kraft, ou em bebidas alcoólicas na Budweiser. Você pode atuar na engenharia de petróleo, por exemplo, em uma refinaria que converte petróleo bruto em gasolina, diesel, óleo de aquecimento, etc. Você poderia trabalhar para empresas como Shell ou Exxon que contratam muitos engenheiros químicos. Portanto, um engenheiro de petróleo pode se especializar no design de equipamentos para a extração de petróleo bruto, enquanto engenheiros químicos podem focar no design de equipamentos que realizam as reações químicas para transformar o petróleo bruto em produtos úteis como gasolina ou óleo diesel, conforme ilustrado na imagem da refinaria mencionada. Você poderia trabalhar em energia alternativa. Por exemplo, células solares envolvem o projeto de processos químicos, como os microchips mencionados anteriormente. Ou trabalhe com células de combustível que transformam energia química de um combustível em elétrica. Eles podem ser encontrados em carros, aviões, barcos, submarinos e mais, aprendendo como funcionam e são feitos. Há ainda mais carreiras disponíveis para você. Agora vamos discutir as atividades do engenheiro químico nesses campos. Como eu disse, eles produzem comida ou álcool, mas como? O que exatamente eles fazem? Bem, os engenheiros químicos focam principalmente na ampliação. Este é um termo que você ouvirá muito se já fez pesquisas, como pegar uma pequena reação e escalá-la para acontecer em uma escala maior. Isso é importante e é uma diferença principal entre engenheiros químicos e químicos, o que eu vou explicar mais tarde. Possivelmente, um novo sabonete líquido é criado em laboratório. É algo em pequena escala, com equipamento comum. Então você possui a fórmula deste novo sabonete. Mas como vai produzi-lo em grande escala em reatores gigantes que cabem em uma pessoa? Esta é a grande escala porque precisa ser enviada em milhares de garrafas. Você acha que basta adicionar mais produtos químicos e fazer tudo o resto igual? Isso não irá funcionar, pois problemas surgirão se agir assim. Portanto, engenheiros químicos se concentram principalmente no design de processos químicos, incluindo o projeto de usinas de processamento e o desafio de criar reatores químicos para reações químicas em larga escala. Claro, há mais equipamentos além dos que mostrei. Vamos ver um exemplo de produção de cerveja, algo que os engenheiros químicos podem fazer. Bem, existem pessoas que fabricam cerveja em casa, mas esta é uma escala menor. Químicos ou alunos de química podem compreender profundamente as reações do processo e buscar melhorias. Mas se olharmos para uma empresa como a Budweiser, eles têm que produzir grandes quantidades de cerveja, então eles não têm uma estação caseira. Eles têm grandes reatores que produzem a cerveja e é aqui que entram os engenheiros químicos. Não pode apenas pegar essa fórmula caseira e aumentar tudo. É necessário considerar muito mais. Para construir esse reator, é necessário dimensioná-lo corretamente.
Você precisa projetar a jaqueta de resfriamento, uma camada de água ao redor do reator para controlar a temperatura, para evitar que ele aqueça demais. É necessário projetar todos os componentes de segurança, incluindo sensores de temperatura, de fluxo e seus sistemas de controle. Se o sensor de temperatura detecta muito calor ou frio, o sistema de controle instrui uma válvula a abrir ou fechar, baseando-se na temperatura. Parece trabalho de engenheiro elétrico, mas engenheiros químicos também o farão. Você também precisaria projetar as válvulas de alívio para manter a pressão correta no reator. Em escala pequena, uma válvula simples serve, mas para um tanque enorme, é necessária uma válvula de alívio de pressão específica. Em pequena escala, pode-se apenas usar materiais como fermento para fazer cerveja. Mas em grande escala, você precisa projetar a tubulação que entrega o material, porque se entregar demais muito rápido, então problemas podem ocorrer. É necessário entender de química para saber o que ocorre no reator e aplicar princípios de engenharia para projetá-lo com segurança. A velocidade de uma reação está ligada à cinética, assunto que abordarei em breve. Mas você observou algo sobre o que listamos agora? Na realidade, não tem relação direta com química. Você precisa entender o processo químico que ocorre no reator que faz a cerveja, mas há muito mais, como as válvulas, controles, tubos, dimensionamento, etc., que não têm ligação direta com a química. E é aqui que a engenharia química e a química são diferentes. Um químico não faria tudo listado, pois envolve mais engenharia do que apenas ciência. Então, para ser mais específico, um químico ou um estudante de química aprende mais sobre as reações em uma escala menor e eles têm uma compreensão mais profunda dessas reações. Portanto, se deseja ser alguém que veste jaleco de laboratório e lida apenas com produtos químicos, reações e fórmulas, então você provavelmente deseja se formar em química ou bioquímica para analisar os processos químicos em organismos vivos. Mas seria necessário obter um mestrado ou até um doutorado. Essas pessoas estão desenvolvendo novos medicamentos, géis, detergentes e outros. Mas então eles geralmente passam essa informação para o engenheiro químico, que então amplia esse processo e eles projetam a planta, os reatores e assim por diante. É necessário entender as reações químicas, pois elas ocorrerão no mesmo lugar, mas muito mais deve ser considerado. Agora, eu diria que não é sempre assim, então não veja como garantido. Engenheiros químicos podem atuar em laboratórios e no design químico, similarmente a um químico. Geralmente, eles atuam mais em plantas e reatores de grande escala, envolvendo muito além de lidar com produtos químicos. Quero brevemente abordar o currículo deles. Engenheiros químicos fazem as mesmas aulas de cálculo que outras áreas de engenharia, aplicando isso em suas demais disciplinas. Sim, a engenharia química envolve bastante matemática, inclusive de nível de cálculo. É mais matemático que o currículo de química. Então isso é apenas algo para se ter em mente. Agora eles também estudam química geral, química orgânica, e a maioria também estuda química física. Cada um leva cerca de 1 ano para concluir, embora as escolas variem. Observe que todas são aulas de química. Não estão listadas como aulas de engenharia química. E essa é a principal semelhança em termos de currículo entre um major em química e um engenheiro químico, e até mesmo um major em bioquímica. Esses cursos superiores farão todos esses cursos. Existem muitas outras semelhanças além dessas. Em química geral, você aprofunda muito mais em vários conceitos de química, como equações químicas, fórmulas químicas, estrutura atômica, etc. O começo da aula lembra química do ensino médio. Depois, aprende mais tópicos. Em química orgânica, você aprende sobre compostos que contêm carbono. Isso tem muitas aplicações na medicina. Na aula você aprenderá sobre grupos funcionais, estruturas tridimensionais de moléculas e reações orgânicas. A química física é o estudo da física quântica aplicada à química. Então você aprende mais sobre a física de como átomos e moléculas se comportam. Esta é provavelmente a aula de química com mais matemática que você teria. Um conceito importante de química é a cinética que mencionei anteriormente, onde você entende quão rápido uma reação ocorrerá. Algumas universidades têm isso como uma classe própria. Então, se você tem um exemplo hipotético de converter A e B em C, então esta pode ser a concentração inicial à esquerda. Após um tempo, sua concentração muda. E em cinética, a base é analisar a velocidade com que essa reação ocorre ou como a molaridade muda ao longo do tempo. Então, a taxa na qual isso acontece pode ser dada por alguma curva de concentração ao longo do tempo, que não é linear, como você pode ver. Então, quem já fez cálculo pode ver sua utilidade. Como a derivada ou inclinação em um ponto pode te dizer a taxa da reação em qualquer momento no tempo.
Como pode imaginar, também haverá equações diferenciais. E se você ainda não fez cálculo, nem se preocupe com isso. Observe como a cinética é um tópico fortemente matemático. E eu só queria dar um exemplo muito básico de como o cálculo pode ser aplicado à química. No mundo real, um químico pode analisar características de uma reação. Então, o engenheiro químico usaria esses dados para projetar um reator de grande escala para a reação. Então, se pensarmos na fabricação de cerveja em larga escala, eu disse que você tem que projetar os tubos que adicionariam produtos químicos ao reator. É necessário controlar tudo e aplicar os líquidos na taxa correta. Se a reação for muito rápida, pode haver problemas como a explosão do reator. Portanto, espero que perceba a importância da química para os engenheiros químicos, apesar deles se concentrarem em muitos outros assuntos. Então, essa foi uma lista de um pouco da química que você aprende. Muitos desses conceitos são fundamentais nos seus cursos de engenharia química. Porém, nesses cursos, apesar da necessidade de aplicação de conceitos químicos, o foco é maior em tópicos de engenharia. Você terá aulas de termodinâmica, mecânica dos fluidos e fluxo de calor, como um engenheiro mecânico. As aulas possuem semelhanças e diferenças conforme a aplicação em cada curso. Elas são bastante matemáticas, ensinando a física do movimento do calor através dos materiais e o comportamento dos fluidos em diversos sistemas. Então, como mencionei sobre a jaqueta de resfriamento do reator químico, ela fica externa para manter a temperatura ideal, sendo importante para a termodinâmica ou fluxo de calor e para entender como o calor se movimenta pelo reator. Quando se trata de projetar os tubos para transportar os fluidos ou produtos químicos, é aí que entra a mecânica dos fluidos. Os tubos devem suportar a pressão e velocidade dos fluidos em movimento. Claro, há várias outras matérias de engenharia química que não vou detalhar. Agora, engenheiros químicos podem usar o computador para simular ou modelar a planta ou reator que estão projetando. Há softwares que modelam a dispersão de líquidos em uma solução ao serem despejados. Podem percorrer a planta para checar as leituras dos sensores dos diversos reatores e assegurar a segurança da área. Eles podem colaborar com outros engenheiros para assegurar eficiência e produção adequada. Assim, para finalizar, se você está no ensino médio ou no começo da faculdade e amou a aula de química, deve escolher química, engenharia química, bioquímica ou algo similar. Realmente não há uma resposta certa, mas eu direi isso dos engenheiros químicos que ajudaram com este vídeo. E o que eu vi online, uma coisa comum que os engenheiros químicos disseram, é algo do tipo: eu gosto da ideia de fazer experimentos usando beckers e tubos de ensaio, e a química por trás disso. Mas o que eu realmente queria fazer era pegar isso e descobrir como fazer em grande escala para que possa chegar a AOS consumidores ou empresas. Eles gostavam de química, mas apenas parcialmente. Eles também queriam aprender os princípios de engenharia para produzir em massa o que mais lhes interessava. Resumindo, se seu objetivo é trabalhar somente em laboratório realizando experimentos, considere química ou bioquímica. Considere fazer mestrado ou doutorado para trabalhar com design de alto nível. Com apenas uma graduação, você provavelmente começará como um técnico de laboratório, onde seguirá instruções passo a passo dadas por um superior e não será tão academicamente desafiador. Se aprecia química e deseja aprender a produzir materiais de forma segura, eficiente e ecológica em larga escala, a engenharia química é ideal para você. Engenheiros químicos podem atuar em laboratórios como químicos, porém é menos frequente. Na engenharia química, um diploma de bacharel é suficiente para a maioria das posições iniciais nos Estados Unidos da América, com salário médio de $67 mil por ano. É raro ouvir sobre alguém com bacharelado em química ou bioquímica ganhando tal salário logo após a escola. A engenharia química é vasta, exigindo conhecimento de química, física, engenharia, fluidos, fluxo de calor e controles. Então, espero que agora você entenda melhor a engenharia química e se é a escolha certa para você. Se curtiu o vídeo, lembre-se de curtir, se inscrever e nos veremos na próxima.